Fala desenhista, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós estamos aqui para te ensinar hoje a desenhar uma mulher. Eu já fiz um desenho de mulher, já faz algum tempo, na realidade, já faz muito tempo, na realidade. Minha esposa depois vai colocar o link ou na descrição do card aí para você ver, tá? Então, se você quiser aprender a desenhar com técnicas novas, técnicas mais atualizadas e do jeito que eu comecei a desenhar, a gente vai utilizar uma fotografia para passar essas informações, mas você não vai ficar preso a essa fotografia, que eu vou te ensinar as técnicas necessárias para você desenhar qualquer mulher e identificar os traços, os conceitos e a musculatura para você desenhar qualquer mulher a hora que você quiser. Então, vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho. Bom, antes de mais nada, eu queria pedir para você deixar o seu joinha. Acho que não custa nada para você clicar no joinha aí, dar aquele like que dá aquele fortalecimento para o que a gente está fazendo aqui dentro do nosso canal. Eu tô tentando colocar um negocinho de like aqui, mas não tá subindo, não sei por qual motivo, né? Tá aquela bugadinha. Tá bugado, agora foi. Bom, então deixa esse joinha aí, inscreva-se no canal para você não perder nenhum conteúdo, verifica se as notificações estão ativadas, clicando no sininho, tá? E eu quero te convidar a conhecer uma técnica nova minha, chamada CTFD. Não sei se você já conhece, se você não conhece, tem uma aula completa para você ter acesso. Basta você clicar no link ou que tá no card ou que tá na descrição. Eu dei uma invertida, mas você entendeu. Então clica aí, cadastre seu melhor e-mail, que você vai ser direcionado para uma outra página, e lá no topo dessa página tem um link. Depois disso tem um outro vídeo para um outro convite, mas veja tudo com calma, presta muita atenção no que eu tô falando lá, tá certo? Para depois você não ficar lá, não tive acesso à aula, tá? Segue os passo a passo que você vai conseguir acesso à aula, e uma coisa muito importante também. Bom, no mais, vamos aprender? Vocês estão vendo já que eu já deixei a fotinha da menininha aí pra gente aprender um pouquinho mais. Então o que acontece? Você tá vendo? Aqui é uma foto de uma pessoa normal, né? Não é uma mulher super musculosa, porque tem algumas mulheres musculosas, nem é uma mulher muito magra, né? Nem muito acima do peso. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode trabalhar com qualquer fotografia, mas eu peguei uma mulher numa forma basicamente nem super, nem média, nem nada, né? Pra gente trabalhar com a musculatura. Eu podia ter pegado uma pessoa magrela, mas uma pessoa magrela não vai ter todas as características femininas. Uma pessoa acima do peso também não vai ter todas as características femininas. Foi por isso que eu escolhi essa modelo aqui, tá certo? Fica mais fácil da gente identificar as coisas como a gente tem feito nas outras aulas. Falando nisso, tem aula pra caramba aí de mãos, tem aula pra caramba. Clica aí no link pra você ter acesso a todas elas. Bom, tá aqui. O que a gente vai identificar principalmente no corpo feminino aqui, tá? Deixa eu só mudar o brush, acho que o brush tá muito grande. Beleza. O que a gente vai identificar? A gente tem a face, isso daqui não muda, tá? Isso aqui não muda de homem para mulher. Nós temos aqui a pose dela, então também é uma pose bem feminina, isso também ajuda pra caramba, tá? Então a gente tem aqui o pescoço dela. E lembrando, um desenhista, ele tem aquela percepção visual tão apurada que mesmo que você não enxergue as coisas, que aqui você quase não vai enxergar nada nesse desenho, você quase não vê o pescoço dela. Se a gente vê aqui com calma, ó, aí o pescoço dela tá aqui, então você quase não vai conseguir ver esse pescoço. Então, toma muito cuidado na hora que você estiver praticando. Visualiza bastante, tá? Não tenha medo de visualizar. Então a gente tem aqui a cabeça dela, tá? E aí a gente entra já na parte do busto. Eu gosto de fazer a linha de ação, porque essa linha de ação me dá uma noção do que está acontecendo com a personagem, qual é o movimento que ela está fazendo, tá? Então eu traço essa linha de ação. Ela não é a linha de ação, o pessoal confunde como se ela fosse a linha central do corpo. Não é a linha central do corpo, tá? Pode acontecer de ser, mas não é uma regra, tá certo? Geralmente ela capta a ação do movimento. Tá vendo como ela tá toda torta? Esse é um movimento importante. Você pega a linha de ação, tá? Então eu peguei a linha de ação, toda essa daqui, só pra gente identificar. E agora sim eu vou pegar a linha central do corpo dela, tá? Então eu vou pegar tudo isso aqui. E agora eu vou pegar aqui, ó. Primeiro, no busto, ok? Aqui, ó. Aqui, até a parte dos seios. E aqui, nessa menina especificamente, por isso que eu falei, pegar padrões um pouquinho diferentes, vocês também podem aprender bastante, né? Porque nem todo mundo é magro, nem todo mundo é forte, nem todo mundo é acima do peso. Então, pega uma base para você entender a musculatura e depois fica mais fácil para você fazer o restante. Bom, tá vendo? Aqui no busto, eu já costumo fazer
o esboço dos seios. Os seios você pode colocar até aqui mais ou menos, tá? Dependendo, é claro, você pode aumentar esses seios, não é porque a personagem não tem os seios que você não precisa colocar, tá? Então, pega sempre uma base. Eu falei em um vídeo anterior sobre respeitar a referência, mas existem algumas peculiaridades que você pode, por exemplo, no caso da a Toda Poderosa, Super Poderosa, eu acho que é uma personagem que ela é baseada na Supergirl, é como se fosse um clone da Supergirl. Eu vi uma história bem rápida disso, tá? E aí ela tem um peitão gigante dentro das histórias. Então você tem que dar uma exagerada, por isso que eu tô falando, você pode ter algumas referências sobre, pode dar uma inovada. Eu gosto sempre de indicar assim, dar um panorama melhor para o lado dos seios, como eu estou fazendo aqui, só para dar um pouquinho mais de profundidade no meu esboço para eu entender melhor. Bom, aqui nessa parte da cintura, eu sempre faço esse detalhe aqui, ó, tá? Que é o mais importante. Mão, pose, essas coisas vocês vão encontrar diversos dentro da internet, mas essa parte aqui é importante, que é a parte da anca. Geralmente o homem, tá? Ele é assim, ele é quadrado, certo? Nós temos aqui a cabeça do homem e tal, né? Só tenta identificar isso aqui. Nós temos o ombro do homem e aqui nós temos a cintura do homem. Geralmente é assim, ele é quadrado, tá? Ele é quadrado. Ele pode ter até aqui algumas coisas vindo quando o homem é mais magro, mais forte, ele vindo aqui dos lados, porque daí ele vem com o peito, tá? Geralmente é assim. Depois você tem a parte da cintura. Na mulher, vou já duplicar, gente, só pra gente entender melhor. Na mulher, o que acontece? A gente tem aqui a parte de dentro, né, que é essa parte da cintura, e aí aqui ela faz mais ou menos assim. Tá entendendo a diferença? Só com essa pequena mudança aqui, vocês já vão conseguir identificar melhor o esboço feminino, tá? Só nessa parte. Geralmente o ombro também, ele é um pouquinho mais reto do que o do homem, com o trapézio um pouquinho mais para cima, tá? Geralmente, falando de padrões anatômicos mesmo, perfeição anatômica, padrão de desenho artístico, tá bom? Mas isso não quer dizer que você precise seguir esses padrões. Por quê? Porque se você for desenhar um cartoon, por exemplo, você não vai se atentar a todos esses detalhes que eu tô passando. É isso que eu quero dizer. Fez sentido para você? Escreve aí nos comentários. Bom, daí depois aqui, eu vou fazer o cilindro aqui do braço, só pra gente entender. A mão, tá? Não é importante também. E aí, como eu falei pra você ali, na parte da cintura, então a cintura mais afunilada, e aí você entra com a parte da anca, né? Anca que entra na cintura e tudo isso. Então, ó, geralmente eu faço esse desenho aqui e eu faço todo esse desenho aqui, tá vendo? E aí eu traço as partes mais importantes para definir, sempre me guiando com relação às referências fotográficas que eu tiver. Se for cartoon, eu não me preocupo tanto assim com as características das referências, tá? Mas quando é comic, por exemplo, alguns trabalhos comics que a gente já fez, a gente tenta sempre reproduzir isso da melhor maneira possível, ok? Principalmente alguns comics onde as personagens são bem estereotipadas, são bem fortes nesse sentido. Inclusive teve até uma discussão num grupo de desenho uma vez, que as pessoas falam, nossa, isso está muito estereotipado, porque a pessoa fez a versão feminina não teve a versão feminina do Homem de Ferro que saiu, e as pessoas criticaram bastante, porque tinha os seios para fora, que não era necessário, né? Porque se fosse uma armadura não preenchia. Mas a ideia do estereótipo é essa, você captar a atenção das pessoas. A pessoa que está buscando a HQ, o cliente da HQ, eles querem aquilo. Eles querem a pessoa mostrando ali o máximo possível da sensualidade, do corpo feminino. Por isso que eles salientam isso. Você vai ver que a maioria das super-heroínas, elas estão mostrando o corpo. Só que hoje em dia a gente tem mais essa preocupação com essas características. Por exemplo, Supergirl do seriado Supergirl, ela antes usava uma sainha, né? Bem por causa das HQs antigas, mas hoje ela tá usando já tipo uma roupa totalmente tipo coberta, por causa disso, por causa de algumas muitas pessoas, né, algumas que estão ali sempre tentando melhorar esse cenário aí estereotipado, tá? Beleza? Ó, então aqui, ó,
a gente vai... Isso é legal que tá ditando regra, né? E faz com que as pessoas entendam o que precisa ser melhorado também, né? Eu sou total a favor que as pessoas expressem suas opiniões. Bom, tá aqui. Tá vendo como que ficou o esboço? Ah, Vitor, então se copiar por cima até eu quero que você me ensine como fazer. Eu só tô mostrando para você a técnica para você entender. Você pode pegar a fotografia de qualquer pessoa, utiliza essa técnica que você vai conseguir passar isso depois pro papel. Como? Vamos lá usar? Vou pegar aqui rapidinho. Então, ó, primeiro a gente vai fazer aqui a cabeça da personagem, que ela tá mais de lado, ok? Mais de ladinho aqui, ok? Nós temos aqui o pescoço dela, ó, aqui dessa forma, e nós temos aqui a parte do ombro dela. Eu vou traçar já daqui, porque eu já entendi a linha dela, certo? Já fiz a linha dela, então vou dar uma acelerada nessa parte. Eu vou preencher essas duas partes aqui, ó. Repara muito bem as linhas que estão sendo criadas, se você traçar paralelos nas linhas, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, essa linha aqui, ó. Tá vendo? Elas são muito semelhantes, então você pode traçar essas linhas e tentar verificar o que está acontecendo com a personagem. Aqui eu vou já deixar o ombro dela, aqui eu vou fazer o outro ombro dela. Repara muito bem, né? Já fazendo algumas aplicações para entender o melhor possível essa posição, essa personagem. Aí, ó, eu já venho fazendo aqui a parte do esboço, depois eu venho aqui com o antebraço, ok? Aqui. Eu sempre uso esferas para as articulações, então como eu não fiz ali, eu vou fazer aqui, tá? E aqui vai ficar a mão da personagem. Aqui eu já tenho uma grande noção da onde vem, né, a parte do busto, né, a parte dos seios aqui da personagem. Então, ó, eu vou fazer aqui, mais ou menos, tá certo? Vou apagar essa parte aqui e já vou fazer aquela questão ali mais para identificar a característica dos seios aqui também, ó, tá vendo? Ó, aqui, e eu faço aqui e aqui para dar uma identificada melhor, certo? Olha aí, pronto. Feito isso, eu continuo aqui e eu vejo que a cintura dela tá mais ou menos nessa posição aqui. A mão dela tá para cá, eu já ensinei a desenhar a mão, eu não vou me preocupar com desenhar a mão agora, tá? Para mostrar para vocês, tá? Só vou fazer o esboço aqui. Não se preocupem com essas características, não pelo menos na primeira parte do esboço. Agora aqui eu vou fazer o outro braço já para conectar, ok? Aqui, ó. Tracem linhas imaginárias ou literalmente em cima do desenho para você se guiar. Por exemplo, tá vendo onde vem? Olha aqui, ó. Tá vendo onde vem aqui a linha, ó? No meio dos seios. Então você pode sempre se guiar com essas características dentro do seu desenho. É muito importante que você tenha noção dessas linhas. Essas linhas guias ajudam bastante, bastante. E algumas pessoas ignoram a importância dessas linhas, tá vendo? Aqui eu vou fazer de novo o antebraço, faço aqui a esfera da articulação e aqui nós temos a mão dela, ok? Aqui, ó. Aqui. E aí eu vou fazer de novo a parte da cintura, porque a gente já tem uma bela de uma noção de como aplicar essa parte especificamente falando, ok? Então, ó, eu venho aqui, ó, até aqui, ok? E venho para cá. Fecho ele aqui e deixo ele mais aberto para esse lado. Você repara que muito bem que fica muito mais fácil de eu chegar e preencher esse detalhe da coxa, tá vendo? Olha aí. Muito mais fácil de preencher. Aqui eu só acompanhar a parte da coxa que vem até aqui. Ó, eu vou dar uma subida nesse esboço, que eu dei uma aumentada nele. Ó, daí vem a outra coxa, que está um pouquinho mais abaixo, pouca coisa se você traçar a linha. Ó, tá vendo? Ó, a linha final dela está sempre se guiando ali uma com a outra. Ó, tá vendo? E aí a gente vai fazer aqui a parte do joelho, indo para a parte da panturrilha, por exemplo, ok? A mesma coisa do outro lado, que a personagem está ali, toda fitness, ó. Ok? Fazemos ela desse jeito, e aí você preenche com os pés da personagem, fazendo do jeito que você quiser. Essa personagem por acaso está com o pé um pouquinho elevado, né?
aqui fazendo como se ela tivesse empinando um pouquinho o pé, né? Deixando o pé um pouquinho mais pronto para denotar as curvaturas e tudo, ó, tá vendo? Mas você pode preencher todos esses detalhes para deixar essa personagem melhor ainda. E trace bastante linhas para você identificar depois essas características, sabe? Até onde vai o que? Quantidade de detalhes que você pode fazer, tá? Eu utilizo sempre uma medição básica para fazer isso, não no digital é fácil de fazer a medição, mas imagina que você está com o lápis na tua mão, você vai pegar o lápis na tua mão e você vai medir, por exemplo, a altura da coxa, você afasta, a altura da coxa vai daqui até aqui, aí você mede isso daqui com o dedo, você coloca o seu dedão aqui, ó, tá? E aí você mede, daí agora é a outra parte, você vai sempre medindo dessa forma. Eu não sei se fez sentido, depois eu tento trazer um outro tutorial com a minha esposa me ajudando a gravar, pode ajudar vocês também a entender isso, porque você vai medir, né? Por exemplo, aqui, cabeça, aí você mede até aqui, depois a perna até aqui, daí você vai sempre ajustando isso, essas posições no tradicional ajuda bastante, tá bom? Bom, tá aqui, ó, a gente terminou o desenho, agora é só uma questão de você aplicar todos os outros, eu falo sobre detalhes, eu falo sobre diversas outras coisas. Hoje eu tô aqui para ensinar você a desenhar o corpo feminino, como você pode trazer essas características para o seu desenho, tá bom? E como eu tô no digital, eu consigo dar algumas ajeitadas específicas, né? Para dar uma torneada ainda melhor no desenho, tá vendo? Posso mudar aqui, por exemplo, para deixar ela um pouquinho mais diferente, tá vendo? Sempre dando uma ajeitadinha. Mas como que você faz isso, Vitão? Aí você tá de hack. Não, eu tô usando a ferramenta ao meu favor. Como eu não tinha essa ferramenta antes de quando eu comecei a desenhar, era apagando e fazendo de novo. É assim, tá? Quando você não tem, faz assim. Vitão, então eu vou esperar ter. Não espera ter, porque você precisa praticar antes. Chegar à mesa digitalizadora, você não vai conseguir desenhar na mesma. Isso não vai funcionar para você e você depois vai ficar frustrado por ter investido dinheiro à toa, tá? Investe no seu conhecimento primeiro. Depois que você tiver bom, aí você investe, sei lá, em tablets, investe em outras coisas, tá bom? Vai fazer barulho agora. Ok. Tem barulho pra caramba, vai fazer mais. Não é não, acho que acabou. Bom, tá caindo o estúdio todo ali embaixo. Bom, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa aí o seu joinha, tá? Inscreva-se no canal e me diz aí o que eu posso fazer para te ajudar. Qualquer outra dúvida que você tiver com relação ao desenho. Sei lá, se a gente faz aí outras características, outras poses de mulheres, vai depender muito da sua aprovação com relação a esse vídeo aqui. Compartilha ele, chama os seus amigos para também dar aquela apoiada na gente, conferir esse trabalho que a gente vem tentando implementar aqui dentro do YouTube. Tentando, né? A gente vem implementando desde 2011 dentro do YouTube e você pode nos ajudar compartilhando esse conteúdo. E se você aí quer um acompanhamento mais avançado, quer ir para um próximo nível, aí você entra aqui no link que está na descrição, nos cursos premium, treinamentos exclusivos, tem um link semelhante a esse aí, clica aí nesse link para você ter acesso aos meus treinamentos. Tá, sério, tá com umas promoções muito interessantes, se eu fosse você eu não perdia. Tô esperando você na nossa área de membros, tá certo? Bom, no mais é isso, um grande abraço e como eu costumo dizer, você é o artista que você quer ser. Tchau, tchau.